Bom, pessoal, eu estou aqui com o Jaime Assunção, um amigo meu aqui já há tempos aqui, nutricionista, especialista em nutrição ortomolecular, nutrição esportiva, e eu convidei o Jaime aqui para ele falar um pouco para a gente, assim, para desmistificar essa coisa do glúten, que falam tanto sobre o glúten. Então, Jaime, explica para a gente primeiro o que é o glúten. Glúten. Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. O glúten é uma proteína, então a gente escuta falar dele como se fosse um carboidrato muitas vezes. O glúten, você está comendo glúten, você está engordando porque está comendo glúten, está retendo líquido porque está comendo glúten. Parece ser um carboidrato, né? Pelo jeito das pessoas falarem, poucas pessoas sabem o que realmente é o glúten, né? Então, quando a gente conhece que é uma proteína, a gente vai entendendo que ela precisa ser absorvida, quebrada, para poder chegar a algum lugar. Diferente dos carboidratos, a quebra da proteína é feita por uma enzima. Então, a gente precisa de uma enzima para poder quebrar essa proteína. Então, o glúten é uma proteína que ela tem dupla formação e quando essa enzima vai transformar em peptídeo, que também conhecemos como aminoácido, ela precisa quebrar o glúten e depois, mais outra vez, e depois para poder chegar a um aminoácido. Então é difícil, é um processo mais lento a quebra do glúten. Então por isso que a gente trata o glúten como uma proteína ruim na dieta. E por isso também que o glúten retém líquido. E por isso também que o glúten engorda, não porque é um carboidrato, o glúten é uma proteína. E outra coisa importante também, o glúten, essa palavra glúten, ela tem origem no latim e significa cola. Então a partir do momento que a gente consome o glúten, ele forma uma espécie de cola em nosso estômago, em nosso intestino, dificultando a absorção de outros nutrientes, inclusive ferro, zinco, magnésio, cromo, os antioxidantes, porque o nosso intestino ele fica com uma capa. Então essa capa, que também chamamos de cola, a gente pode ver em outro alimento, por exemplo, só que de um lado positivo para o controle de carboidrato, no quiabo. Aquela gosma do quiabo chamada mucilagem, também presente na chia. Então, a partir do momento que a gente consome dois tipos de proteína juntos, vou dar um exemplo, proteína do glúten com a proteína do ovo, a gente retarda a absorção da proteína do ovo. Então, por isso, quando a gente consome carboidrato e consome a mucilagem, aquele material, aquela gosma do quiabo também retarda a absorção do carboidrato. Mas aí, nisso do carboidrato, a gente já sabe que é positivo, porque o carboidrato ele tem que ser quebrado mais lento. Mas as proteínas não, as proteínas têm que ser quebradas de forma rápida, para poder não sobrecarregar o sistema digestório, para poder chegar ao músculo rápido na forma de aminoácido e ajudar na construção dos tecidos. A cada 10 dias a gente tem uma musculatura toda nova. Então a nossa musculatura ela se renova inteira a cada 10 dias. E o que é que faz essa renovação? São as proteínas, através da sua formação de aminoácidos. Então o glúten ele vai atrapalhar essa formação. Aí o maior problema disso, já adiantando um pouco mais para poder as pessoas entenderem, é quando você consome glúten diariamente. Imagine 10 dias para o seu corpo formar todo o tecido muscular, reformar você o tempo todo. A cada um mês você tem um coração novo, nós temos um coração novo a cada mês e isso precisa de aminoácidos. Agora imagine você prejudicando a absorção de proteína continuamente consumindo glúten todos os dias. Então a questão do glúten, a problematização que dizem que as pessoas ficam fazendo, na realidade ela é real. Não é uma problematização, quase que a palavra não sai, mas continua gravando. Não é isso, problematização. É apenas a realidade. O glúten ele faz mal para o sistema metabólico através de uma indução da má digestão. Então nós somos o que comemos. Muito tempo se foi dito isso. E hoje a gente pode dizer que somos o que absorvemos. Então se o glúten, diante de toda essa tecnologia alimentar que temos, diante de toda essa quantidade de sódio, de industrializados,
de agrotóxico, e a gente ainda provoca uma má digestão diariamente, introduzindo essa cola, esse glúten em nosso intestino, em nosso estômago, o nosso tecido muscular ele cai. Então, a partir do momento que ele cai em força, em resistência, em formação de fibra, a gente envelhece. Então, outro problema do glúten, o glúten envelhece. Então, as pessoas que consomem glúten diariamente, eu faço uma proposta a você, pare por uma semana para você ver a diferença até no fluxo intestinal, porque essa cola ela atrapalha o fluxo intestinal. Então tem muita gente que fica 7 dias, 10 dias sem ir ao banheiro e vai tomar um laxante, ao invés da pessoa simplesmente fazer uma experiência, se dar a oportunidade de tirar o glúten e ver como o seu intestino vai melhorar, seu estômago vai melhorar, suas alergias vão melhorar. Tem um exame bioquímico que chama hemograma completo. Nos leucócitos vai ter um componente chamado eosinófilos. Nele, se estiver acima de 1, já tende você a ter algum tipo de reação com o glúten. Então você não precisa ser celíaco, ou seja, você não precisa ter ausência da proteína ou a incapacidade dela de quebrar o glúten. Você pode estar tendo, como todos nós, segundo a literatura aponta, um cientista chamado David Perlmutter, ele fala que todos nós temos a intolerância ao glúten, a alergia ao glúten presente no nosso organismo, visto que esse processo debilita o sistema imunológico. Então, se eu consumo, mesmo sem ser celíaco, eu vou estar depreciando o meu sistema imunológico. Então, isso é uma reação negativa, porque nós somos seres humanos e nós temos um sistema de defesa e um que não é falado na literatura que eu chamo de sistema de ataque. O sistema de ataque é o sistema de absorção, porque ele vai atacar, na realidade a gente pensa que esse ataque é uma coisa negativa, mas ele vai atacar a absorção, acelerando a absorção. É como se fosse um exército indo para a batalha. Então, se a gente não tem esse ataque saudável, não adianta também a gente ter uma absorção saudável. E com o tempo, a gente debilitando esse ataque consumindo glúten, porque as enzimas vão digerir cada vez menos proteína, elas vão nutrir cada vez menos os músculos, também não vai adiantar absorver mais à frente, porque não tem o ataque. Então, o glúten danifica o ataque do organismo às proteínas, a quebra das proteínas do organismo. Então, faça a experiência, convido você a experienciar no seu dia a dia a redução do consumo do glúten. Primeiro tire, mostre que você é capaz para você mesmo ficar sem comer pão um pouco, ter cuidado também com os alimentos, né? Eu falei do pão, mas também lembrando, pizza, massas, macarrão, né? Miojo, coxinha, tudo isso que tem essa liga. Então o glúten, como eu falei no início, ele é uma cola. Então essas coisas que dão a liga, pega uma massa de pão, estica ela, aquilo que dá a liga, que dá aquela elasticidade, é o glúten, por conta dessa cola. Então isso no seu estômago, no seu intestino, é muito negativo. E adicionando mais um pouco, somos bactérias. Então o nosso organismo é composto por trilhões de bactérias que se multiplicam o tempo todo. Muitas são positivas e muitas são negativas. As negativas fazem parte desse ecossistema e a gente não pode esquecer que elas se alimentam de alguma coisa. O que é que alimenta uma bactéria gram-negativa? Duas coisas eu vou falar aqui, existem muito mais: glúten e lactose. A lactose, só para você entender também, relacionar com o glúten, como eu falei, o glúten tem que ser quebrado 2 vezes. A lactose também. Nós nunca absorvemos lactose, nem quem tem a lactase. Por quê? Quem produz a lactase ou ingere a lactase não está absorvendo lactose. A lactose não é absorvida pelo organismo. Ela tem que ser quebrada em 2, em galactose e glicose. Então, quando o glúten ele é quebrado, a gente dificulta a absorção dele no meio intestinal, porque ele ainda tem que ser quebrado novamente em mais 2 proteínas. E quando a gente está consumindo glúten associado, vou dar um outro exemplo, pão com ovo. Então tem a proteína do glúten no pão. A gente fala que o pão é só carboidrato, né? Então carboidrato, pessoal, não é vilão. Glúten é vilão. Carboidrato é energia.
participa de diversos ciclos do organismo, vai virar glicose, temos insulina no pâncreas, o suficiente com quem tem, aproveita, né? Porque o diabético tipo 2, aí já teve uma resistência insulínica, o diabético tipo 1 já não vem produzindo mais essa insulina. Quem tem a sua insulina pode consumir carboidrato tranquilamente. Agora evita os carboidratos com glúten. Esses aí são os mais danosos para o ser humano. Então pode comer sua batata doce tranquila. Agora o pão, quando você for comer, você lembra que ele está danificando o seu músculo. Quem está fazendo dieta de hipertrofia, inclusive, comer glúten atrapalha. Eu atendo diversas pessoas com dificuldades em ganhar músculo comendo muito, e quando a gente tira o glúten, a pessoa começa a crescer em densidade muscular, começa a ter um resultado melhor, uma absorção de um whey protein, uma absorção, eu não sabia, viu? Gostei. uma absorção de uma proteína do ovo, do frango, da carne, porque a gente não deve consumir essa proteína que compete, é uma competição. Glúten compete com todas as outras proteínas do nosso organismo. Então vamos ter cuidado com o glúten, tá? Não é nada de terrorismo nutricional, porque as pessoas têm a mania de falar que tudo que a gente fala sobre a nutrição, glúten, lactose, é terrorismo nutricional. E não, às vezes a gente tenta adaptar a nutrição à nossa forma de pensar. Mas se a gente for nos primórdios da humanidade, a gente vai ver que é a gente que tem que se adaptar, se adequar à forma da nutrição, ver as coisas. A nutrição, ela sempre vai ser superior à sua vontade de querer consumir lactose, à sua vontade de consumir glúten, porque na prática, quando você retirar o glúten, você retirar a lactose, você vai ver a diferença na sua vida. Ô Jaime, grato. É interessante que você vê, né? Você ganhou um bônus aí. Eu pedi para ele falar do glúten, falou bastante coisa, ainda trouxe a questão da lactase, né? Da lactose. E você vê, imagina, você consumindo uma cola e que ainda por cima é de difícil digestão, absorção, que você tem que quebrar mais vezes competindo com as outras proteínas, que são as proteínas boas, né? Ô Jaime, outra pergunta assim, que as pessoas hoje falam muito assim, mas na época da minha bisavó comia pão e não tinha esse problema. Como é que é assim? Eu já ouvi falar também que o glúten ele sofreu, inclusive, o trigo, o glúten que a gente come hoje não é o mesmo que os nossos ancestrais comiam um tempo atrás. Como é que é isso aí? É aquela coisa do transgênico, né? Então, o plantio, a agricultura, ela se desenvolveu. Então, precisou, através das pragas, até é bíblico isso, né? Separar o joio do trigo. Então, o joio do trigo, já tinha trigo no joio. Então, separar o joio do trigo, porque tinha coisas positivas em uma plantação e coisas negativas, mas que durante as pragas, também já é falado nos livros antigos, existiam pragas, mas hoje a gente pode entender que as pragas fazem parte desse ecossistema também. E o que é que o ser humano hoje está fazendo? Evitando as pragas, através do seu conhecimento, da sua inteligência. Isso é uma coisa muito importante para a gente, para a sobrevivência humana, mas acrescenta uma coisa em uma plantação chamada agrotóxico. Então esse agrotóxico, ele modifica a molécula, além dessa molécula também já ter sido modificada em laboratórios para ser mais resistente ao tempo, em países frios, mais resistente ao frio, em países quentes, mais resistente ao calor. Então essa modificação da molécula proteica, da formação proteica, porque o glúten ele forma no grão. Então dentro do grão forma o glúten, forma a proteína do glúten. Então a partir disso, o ser humano ele foi desenvolvendo tecnologias, e essa tecnologia, como a gente sabe, tem dois viés. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, passou-se a fazer um produto do glúten para a questão da indústria alimentícia. Então, o glúten ele hoje é usado em muita coisa, inclusive em shampoo, condicionador. Olha bem a informação nutricional do que você passa na cabeça, porque você pode ler lá que vai assim, pode conter glúten, porque tem material com glúten ou contaminado com glúten ali. A gente fala da aveia, né? Farinha de aveia, cruzada, contaminação, né? Cruzada, então onde é preparado. Tem pessoas que são celíacas que, se for em um restaurante, deveria ser lei isso, em um cardápio vir informando com glúten, sem glúten. Além, tem duas coisas que uma pessoa celíaca tem problema hoje, né? Ela pode escolher uma coisa sem saber que tem glúten, pela contaminação cruzada, porque ela viu ou alguém falou que não tem glúten, mas de certa forma contaminou na origem, e tem a contaminação cruzada no preparo.
Então, às vezes o restaurante ele prepara uma coisa em uma panela, vai lá, lava, às vezes não lava muito bem, ou naquela mesma cozinha cortou em cima ali do armário, cortou 2 tipos de proteína ou 2 tipos de carboidrato, ou um pedaço de pão e acabou contaminando um frango com brócolis, por exemplo. Então o celíaco ele enfrenta esse problema. Então esse problema que o celíaco enfrenta hoje, ele vem começando, crescendo aí a partir da Revolução Industrial. Então a partir da Revolução Industrial se tornou necessário produzir mais alimentos para os trabalhadores não saírem das empresas, ficarem na questão vamos dizer assim, da guarita lá, trabalhando sem sair. Então começou a se produzir alimentos em mais quantidades, mais temperos, sazon, tudo isso tem glúten. Então miojo, né? Segunda Guerra Mundial, tinha que fazer um miojo, tinha que fazer uma pasta, tinha que fazer uma base. Então o glúten ele serviu de acessório nisso tudo. E como ele começou a ser muito utilizado, então a indústria alimentícia ela pensou, né? Então vamos potencializar a produção desse glúten, vamos torná-lo mais resistente. E como eu falei anteriormente, é uma proteína resistente à absorção. Então se a indústria tornou ela mais resistente, aí atrapalhou mais ainda a vida do ser humano. E lembrando que antes, algum tempo atrás, a gente via nos jornais idosos de 45 anos morrem. Idoso de 50, eu não vi, né? Quem viu, mas eu sei disso, que idoso de 45 anos morre, idoso de 47 anos morre, corredor de maratona corria até os 28, 30 anos e depois acabou a vida atlética. Onde é que está a ligação disso? Se a gente parar para observar um pouquinho, é no consumo de glúten desenfreado. A partir do momento que o ser humano começou a entender mais a necessidade de outros alimentos, começou a viver mais proteína do ovo, mais proteína do frango, que isso também já existia há muito tempo, só que eu falo da prática, principalmente ligada ao esporte. Eu falei aqui do maratonista, eu falei do idoso, porque essa prática, o maior esporte, em primeiro lugar, é viver. Então, se a gente consome glúten desde criança, esse esporte dá vida em relação ao músculo. Por que esporte? Porque precisa de músculo, viver precisa de músculo. A gente começa a andar, fica engateando, fica ereto, então o primeiro esporte é andar. A gente começou a andar, ficou ereto. Então, o que foi que deixou a gente ereto? É o músculo. O que é que forma esse músculo? É o aminoácido. De onde é que vem o aminoácido? Da proteína. A proteína do glúten não tem um aminoácido necessário para o organismo formar um músculo mais saudável. Então, se consumia muito glúten, e ainda se consome. Mas hoje, como eu falei, a gente já tem um conhecimento maior, a nutrição avançou, a nutrição foi definida no Brasil como uma profissão em 1964, a gente começa a entender o potencial inflamatório, o potencial de alergia de uma proteína, de uma substância, então a gente começa a reduzir e introduzir outra na nossa alimentação. E o avanço da medicina também vem combatendo essa questão da alteração genética do glúten. Então o glúten hoje é alterado geneticamente, então por isso a gente tem que ter mais cuidado ainda, né, para poder consumir as coisas mais adequadas e ter um estilo de vida saudável, musculação, alimentação saudável e formação muscular para a gente ser os idosos futuramente de 120, 130 anos. Ou seja, pessoal, hoje em dia não basta separar o joio do trigo, você tem que separar o joio e o trigo. Acho que você já explicou um tanto de coisa que por si só já dá para a pessoa ter uma noção do porquê que o glúten não faz bem. E assim, por que o glúten principalmente não é recomendado, não é bom, vamos chamar assim, para quem enfrenta uma doença autoimune? Certo. Em uma doença autoimune, a gente entende que o sistema imunológico está, vou ser redundante, se atacando-se o tempo inteiro. Então, a partir do momento que a gente dificulta a formação do sistema imunológico pela degradação proteica, a sobrecarga enzimática, a gente vai tornar esse sistema imunológico mais fraco. Então, um sistema imunológico mais fraco é um exército de defesa que ele não vai ter a capacidade de produzir os anticorpos necessários para aquela determinada sensação de ataque. Então, na doença autoimune, o organismo está vendo que ele está sendo atacado, mas a sobrecarga com glúten evita que ele trabalhe em prol de combater aquela infecção. Então, quando a gente consome o glúten, a gente também inflama o intestino, inflama o estômago, onde é
de onde é que vem a maior parte dos nutrientes formadores dos sistemas que existem no nosso corpo, endócrino, imunológico, neuronal, que é o cognitivo. Então, o glúten ele vai trabalhando em uma lentidão do corpo, um corpo mais lento, um exército mais fraco e também um exército mais lento. Então, na doença autoimune a gente precisa de eficiência, a pessoa precisa de eficiência. Então, quando ela deixa de consumir o glúten, ela baixa o sistema, a operação inflamatória no organismo, principalmente no estômago e no intestino, ela começa a ter uma resposta melhor da doença autoimune. No caso do lúpus, por exemplo, eu tenho pacientes que deixaram de consumir o glúten e pararam de ter erupções cutâneas, ou seja, pararam de ter um agravo daquela sensação e sensibilidade do corpo à inflamação. Porque se a gente parar para poder observar um pouco, a febre não é o problema. O problema é o que está causando a febre. A febre é uma sensação, por isso que eu estou falando a sensação do corpo em notar, em perceber a inflamação. Quando ele percebe, ele manda sintomas. Então, erupções cutâneas, rinites, sinusites, cefaleias, desidratação labial, desidratação vaginal, no caso das mulheres, baixa libido, no caso dos homens, significa que porque quando a gente fala de uma doença autoimune, o trabalho sobre ela é multifatorial. O glúten é um vilão que vai atrapalhar que todo o contexto funcione melhor, porque a gente, para cada patologia, vai ter uma especificidade. Então, não vamos ter uma mesma conduta para todas as doenças autoimunes, mas o glúten ele vai atrapalhar em todas. Então, por isso que a gente diz dessa forma e aponta o glúten como um vilão, que é realmente, não é uma acusação, é uma clareza da nutrição já sobre isso. São diversos, eu ia falar artistas, mas são artistas, né? Diversos cientistas, né? Diversas pesquisas que mostram, e não adianta as pessoas esconderem isso porque querem comer pão, porque gente, comer um pãozinho com sal, uma pizza, um pãozinho de sal com queijo e uma pizza de calabresa é maravilha, mas a gente tem que entender e conhecer o que é que estamos comendo. A partir do momento que a gente conhece, e se aquela pessoa que precisa conhecer, nós que também não precisamos conhecer porque não temos doença autoimune, né? Aquelas que precisam, aquelas que têm, então todos nós de certa forma, mesmo tendo ou não, precisamos conhecer isso, mas as pessoas que têm doença autoimune precisam mais, porque precisam melhorar o seu sistema imunológico, precisam melhorar o seu sistema de defesa. Essas pessoas, depois que elas conhecem, têm esse conhecimento, devem adotar na sua vida uma prática condizente com a sua necessidade de vida, que é viver mais. Eu vejo que todos nós queremos viver bem, todos nós queremos viver melhor, mas não adianta a gente viver sentindo diversas coisas para se dar o prazer de comer algo momentaneamente. Então, aquele prazer momentâneo pode custar caro na doença autoimune. Então, faz a experiência, fica sem comer glúten por um tempo, vai perceber como a questão das dores articulares, dores musculares. Eu acompanho diversos pacientes que têm melhoras com cerca de 2 semanas com a retirada do glúten, inchaço. Eu já vi pessoas perderem 10 quilos ao parar de consumir glúten, 10 quilos em 2 semanas. Ou seja, mostrando o quanto aquela pessoa estava com retenção hídrica e o quanto ela estava inflamada pelo consumo do glúten. De manhã, pãozinho com leite, meio-dia, o arrozinho branco com feijão, farinha, um empanado de frango, parecendo como que não se soubesse de nada, mas já sabe, todos nós já sabemos que o glúten ele é danoso para, principalmente depois desses vídeos aqui, todos nós já sabemos que ele é danoso para a saúde do ser humano e deletéria para a saúde do paciente autoimune. Interessante, Jaime. E assim, eu posso dar um relato por mim, né? Todo mundo sabe que as pessoas que me acompanham, que eu enfrento há quase 20 anos uma doença degenerativa nos ossos autoimune, né? Espondilite anquilosante. E desde que eu cortei o glúten, foi nítido a quantidade de melhora que eu tive. E é interessante porque teve uma época que eu estava alguns meses sem comer glúten, aí teve um aniversário da minha filha, e eu resolvi comer ali o salgadinho, sair da dieta. Rapaz, não deu 2, 3 dias, eu já estava sentindo a diferença. E outra coisa interessante que você falou aí também, por exemplo, eu recentemente, aí foi mais recente, eu cortei o leite também. A sinusite parou na hora. Aí teve um dia que eu comi uma coisinha com leite e daqui a pouco a sinusite estava me incomodando.
E uma outra coisa também que você falou assim, interessante, né? Você falou, pô, comer uma pizza é bom, né? A pessoa quer comer um salgadinho, um pãozinho. Eu sei que hoje em dia tem farinha de arroz, farinha de amêndoa, que o pessoal faz alternativas. O que você recomenda? No caso, a pessoa quer, eu quero comer um pãozinho, não vou poder nunca mais comer um pãozinho. O que você recomenda para a pessoa que não pode comer o glúten, que tem que substituir? O que a pessoa pode fazer nesse caso? Antes eu vou falar uma coisa até sobre esse espondilite, uma coisa que eu acho assim, bem interessante, né? Então, quando a lactose é quebrada, como o senhor falou, a lactose ela é quebrada em glicose e galactose. Então, a gente não absorve a lactose. A gente não absorve lactose, a gente absorve galactose e glicose. O glúten é transformado em gliadina e glutenina. Então, olha que coincidência. Lactose transformada em galactose e glicose, glúten transformado em gliadina e glutenina. Então, eles precisam ser quebrados em outras. É como se fosse algo mascarado. Então, quando chega no organismo, o organismo não reconhece o que é mais lactose. Quem reconhece o que é lactose é o nosso microbioma, as bactérias que existem no nosso organismo, porque isso vem desde do primórdio da vida. Quando a gente era amamentado pela nossa mãe, o nosso corpo não absorvia lactose. Se vocês pararem para observar um pouco, que até hoje a gente não absorve lactose, quem era que fazia a sinalização naquele sistema digestivo inicial e ainda prematuro e ainda iniciando? Quem é que fazia a digestão e a sinalização da lactose? Eram as bactérias que eram transmitidas através do leite materno, principalmente do colosso, aquele que é dos 3 primeiros meses da nossa mãe, sinalizava para a gente que o leite estava chegando com a lactose, que é o açúcar do leite, e iniciavam a quebra em galactose e glicose, e absorvia. No decorrer da vida, a gente foi introduzindo glúten, desde sempre. Minha avó comia glúten, minha avó comia um pão, minha avó ia comprar o pão, na época que eu comprava o pão para minha avó, era 10 centavos na padaria, não sei quanto é hoje na sua padaria aí, mas era 10 centavos na padaria que você compra. Era 10 centavos o pão, então era R$1, 10 pães. Então era pão de milho e pão de sal. Maravilha. A gente pegava o leite, colocava dentro do pão, botava o leitinho na xícara, fazia o bolinho, botava dentro do pão e comia, e colocava bolacha poca-olho também dentro do pão e comia, e isso é uma maravilha. Até hoje eu tenho esse sabor em mim, e eu posso depois explicar mais como é que esses sabores que a gente vai experimentando durante a vida vão sendo armazenados em nossa memória. Mas o glúten, ele está presente desde o início, então por isso talvez a gente tenha um apego em consumir o glúten. Quando se apresenta uma espondilite, uma lúpus, e a pessoa tinha dificuldade em sair disso, deixar de comer, está muito ligado àquele início da nossa vida, desde a amamentação, a introdução da alimentação e ao prazer que a gente sentia consumindo isso. Realmente consumir glúten dá muito prazer, a gente não pode mentir. Coisas com glúten são muito gostosas, é por isso que a indústria alimentícia vive disso e usa muito isso. Só que, no caso de uma doença, uma espondilite, por exemplo, eu vou explicar como é o caminho negativo do consumo do glúten. A pessoa que tem espondilite consome glúten, ela precisa de uma absorção melhor de cálcio. Onde é que vai ser absorvido esse cálcio? No estômago e no intestino. De onde é que vem esse cálcio? Da alimentação ou dos osteoblastos que vão lá no osso. Os osteoclastos que vão lá no osso retiram o cálcio e levam para o outro osso, onde está precisando a articulação, né? A articulação principalmente. Então os osteoblastos levam esse cálcio e fazem a reposição naquele local que precisa. Onde é que o glúten entra nisso? Se ele inflama o meio de absorção, eu já disse, nós somos o que absorvemos. Ele inflama o meio de absorção, então vai chegar menos substrato para aquela inflamação que precisa de uma recomposição, estrutural ou não. Então, quando consome o glúten, além disso, reduz a absorção de vitamina B12, de zinco, de magnésio, de cromo, vitamina E, vitamina C, mas tem uma vitamina que é muito pouco falada, que ele também atrapalha diretamente, que é a vitamina K. A vitamina K, nesse caso, ela é o GPS do cálcio. Então, se a gente tem uma baixa de vitamina K, um sintoma presente em pessoas que têm baixa de vitamina K, coceira nos ouvidos, dor de ouvidos, zunido, dor no maxilar, ao mastigar, pode ser também.
Uma coagulação do sangue negativa, você vai pegar hematócrito e dividir pela hemoglobina e tem que dar 3. Se tiver abaixo de 3, o seu sangue tende a estar grosso. Não está com a coagulação devida. E a vitamina K, a gente sabe que ela trabalha na coagulação do sangue. Então, para você ver como o glúten ele pode atrapalhar uma doença autoimune, porque ele vai mexer em um ecossistema de absorção, de digestão e de absorção. Então, não é propriamente dita o glúten faz mal à doença. Não, o glúten faz mal ao organismo. Então, por isso que faz mal a todas as doenças autoimunes. Não é uma ou outra, são todas. Porque ele faz mal ao organismo, não é a patologia em si. Porque tem gente que pode falar, glúten faz mal para rinite, glúten faz mal, aumenta a celulite, glúten aumenta a esofagite. Quando eu como glúten eu danifico meu microbioma, eu danifico meu intestino, meu estômago. Mas na realidade não é isso que ele faz. Ele faz um atrapalho no seu organismo inteiro. Então por isso você tem a sensação onde você está sentindo aquela patologia. É onde o seu corpo está experienciando aquela patologia, seja ela qual for. Se for no estômago, vai piorar no estômago. Se for rinite ou sinusite, vai piorar a rinite e sinusite. Se for um problema articular, vai aumentar o problema articular. Se for um problema de rinapenia, perda de força, vai aumentar a perda de força. Então ele vai piorar o que já está ficando ruim. Então por isso que a gente tem que ter cuidado com o glúten. Pegou a visão? Rapaz, que aula! Se você não curtiu esse vídeo ainda, meu amigo, tá na hora, dá tempo ainda de curtir o vídeo. Jaime, eu quero ser muito grato aí pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela essa aula que você trouxe pra gente aí. É uma mensagem final que você queira passar para os nossos seguidores? Sim, com certeza. Lembre-se de uma coisa, nós somos o que comemos, mas além disso somos o que absorvemos. Comer é um ato repetitivo. Então você come todos os dias. Se você não é capaz de escolher o que você come, você não vai ser capaz de escolher muita coisa na sua vida, porque comer é nutrir o corpo. Então, é até um ensinamento bíblico, né? Amar é o próximo como a si mesmo. Então, como eu penso, o amor começa na alimentação, a mim mesmo. Primeiro pelos meus pensamentos, depois pelo que eu me alimento de comida, de substratos, água, atividade física, o que eu faço por mim, para poder eu me sentir bem, eu ter mais vitalidade, ter mais energia, reclamar menos da vida, reclamar menos de dores. Quero viver mais, quero que você viva mais, e a nutrição é a chave para isso. A nutrição, ela abre portas. A partir do momento que você tem atenção por que comer, você vai ter atenção com muita coisa na sua vida. Quando alguém te chamar para comer em algum lugar, almoçar, fulano, vamos almoçar em tal... Fulano, vamos almoçar. A primeira pergunta, onde? Aí a pessoa vai falar, no shopping. Aí você fala, comer o quê? Porque você tem que saber o que é que você vai comer, você tem que conhecer o que você está comendo, porque isso vai fazer parte de você. Então, se você não sabe escolher o que comer, dificilmente você vai dificilmente você vai saber o que ser. Então, repetindo, se você não sabe escolher o que comer, dificilmente você vai ter poder de escolher o que ser. Então essa é a minha mensagem, siga firme aí. Grato mais uma vez, ou seja, pessoal, escolhas conscientes. É como eu sempre costumo dizer, desembale menos, descasque mais. Outras dicas que ele falou aqui, atividade física, cuide da saúde, procure ter um sono regular de qualidade, beber água, 2 litros, 2,5 litros, 3 litros por dia, 35 ml por quilo corporal. Cuide de você, se ame, até porque se você ama outras pessoas, como ele disse, para amar o próximo como a si mesmo, a gente precisa primeiro se amar, para que a gente possa ter o que dá para as outras pessoas. Fiquem com Deus, um abraço e grato